porque Deus quer lhe abençoar. Maestro, solta, por favor. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Glória a Deus. Glórias a Deus, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Mais um domingo na presença do Senhor. Domingo, ano novo, né? A verdade, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, para falar da palavra para vocês. Irmãos, eu quero que vocês tenham em mente de que nós apenas mudamos um dia no calendário, né? Nós mudamos de um dia para o outro. O ano aí não faz muita diferença. O que faz a diferença é você andar na obediência. O que faz a diferença é você crer em Jesus Cristo, porque todos os dias, eles são iguais apesar dos problemas que acontecem. É um dia atrás do outro com
constantemente divididos por um calendário aí numa folhinha, e que na realidade muita gente vive em função disso, e nós devemos viver em função da palavra de Deus, a verdade que se estabelece sobre a nossa vida. Amém? Eu espero que nesses novos dias, como muita gente crê, nós tenhamos toda a beleza e todo o amor de Cristo Jesus, porque é Ele quem supre cada uma das nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui e queremos que Ele esteja sobre a nossa vida. Queremos render graças, queremos dizer em todo momento que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e não abrimos mão disso. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por todos esses meses que nós passamos aqui, anteriores, e com essa praga que está derramada pelo mundo, essa Covid, essa coisa contrária que faz com que o povo mude mais ainda o seu conceito de verdade, porque a verdade para eles é quando o homem diz algo positivo no sentido do interesse deles. Mas nós precisamos olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem torna possível cada passo, cada dia que nós andamos, para que o nome dEle seja glorificado. Nós estamos aqui e queremos que Ele fale cada vez mais. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Tua presença, eu clamo a sabedoria do Senhor sobre a vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aos nossos governantes, aqueles que estão acima de nós, que nos autorizam ou desautorizam, nós pedimos que haja sabedoria sobre a vida deles, nossos líderes religiosos em todo o país, em todo o mundo. Eu rogo, Senhor, que dê sabedoria a esse povo para dirigir o povo Teu, Senhor, aquele povo que o Senhor escolheu para si. Em o nome de Jesus Cristo, nossa oração está diante de Ti, nossa vida pertence a Ti, o Senhor conhece cada passo que nós damos. Obrigado, Pai, por ser o nosso Deus, e obrigado por nos fazer povo Teu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos ver aí o testemunho da novela da vida real, em o nome de Jesus Cristo. Países do Oriente Médio são conhecidos pelos conflitos e guerras. A guerra na Síria causou mais de 380 mil mortes em 9 anos. Durante todos estes anos, os confrontos acarretaram um custo humano imenso. 6 milhões de pessoas deslocadas internamente. 4 em cada 5 habitantes vivem na pobreza. 13 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária, incluindo 6 milhões de crianças. Todas essas informações são tristes, mas nos mostram que devemos prosseguir em pregar o Evangelho a toda criatura. Deus nos deu a estratégia de levar a vida a essas pessoas através das redes sociais, mostrando que até em meio à guerra pode haver esperança. Olá, missionário e a Igreja da Graça de Deus no Brasil. Aqui quem fala é a irmã Maiada da Síria. Gostaria de testemunhar a minha cura que ocorreu durante o programa SOS da Fé na página em árabe do Facebook. Eu me juntei a vocês em oração e durante a canção da Volta da Vitória, que ocorre durante o programa ao vivo, naquele momento Deus encheu meu coração de paz e conforto. Eu orei e pedi a Deus a minha bênção e de repente a dor desapareceu e nunca mais voltou. Gostaria de dar graças ao Senhor Jesus. Muito obrigada, meus irmãos e irmãs, pelo seu ministério na página do Facebook em árabe. Agradeço também pelos acompanhamentos e orações. Por favor, continue orando por nós para que o Senhor intervenha e resolva os problemas em nossa família. Que o nosso Deus Todo-Poderoso esteja com vocês. Continuaremos a pregar o Evangelho a toda criatura. E para isso, contamos com a ajuda dos nossos ministros patrocinadores. Porque o missionário fala muito sobre os países que é pregado a palavra através do recurso dos patrocinadores, para ajudar na salvação das almas. E também pela minha família. E é uma bênção, nós temos recebido grandes bênçãos através de ser patrocinador. É assim que lutamos as nossas guerras.
pregando em tempo e fora de tempo o nome forte do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, estamos aqui de volta e glórias a Deus pelos testemunhos que nós podemos dar em favor do nosso Senhor e Salvador. E a nossa vida tem que ser cheia de testemunhos que identifiquem Cristo, que faça com que Ele cresça, que Ele apareça, para a honra e glória dEle. Amém? Deus, Ele não pede nada demais para a nossa vida, a não ser que nós pratiquemos a justiça. Miqueias 6, versículo 8 diz: Ele declarou: ó homem, o que é bom? E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Pois é, tudo o que o Senhor está pedindo para nós é que nós pratiquemos a justiça. Praticar a justiça. Jesus, ele veio sobre essa terra praticar a justiça, trazer a palavra dele, fazer com que pessoas sejam livres da doença, do problema financeiro, do problema no casamento, de toda a opressão que o mundo traz. Nós devemos amar a beneficência. O que é isso? Fazer o bem para as outras pessoas. Nós devemos ter prazer em fazer o bem para as pessoas e andar com humildade diante de Deus, cumprindo toda a palavra dele, sendo obedientes, servos obedientes de verdade. Eu te odeio, ela grita e retira-se da sala. As palavras de uma criança ecoam como dardos emocionais. Talvez tenha aprendido essa frase ao ouvir sua mãe ou seu pai, ou talvez esta tenha brotado da fonte interior de sua natureza pecaminosa. Em qualquer dos casos, ódio e amor tornam-se expressões muito conhecidas na sociedade, quase clichês, desgastados, dirigidos descuidadamente a objetos, situações e mesmo pessoas. Sempre estou falando que temos que ter testemunhos bons, porque uma criança, ela aprende tudo que o pai ou a mãe estão fazendo. E muitas vezes, como falei aqui agora há pouco, a sua natureza pecaminosa faz com que ela reaja de uma forma inadequada. E se nós não tivermos estruturas na palavra de Deus para repreender, para ensinar com carinho essa criança, ela poderá tornar-se algo muito leviano e perigoso para as outras pessoas. O uso leviano destas palavras, amor e ódio, contribui para esvaziar o seu significado. O amor e o ódio, duas palavras que definem tudo o que existe na natureza do homem. Existe o amor de Deus e o amor humano pelo humano. Eu sempre estou lembrando, dentro de nós existem duas forças antagônicas. Elas estão ali constantemente brigando entre si para que o amor humano, vamos dirigir essa palavra amor humano a tudo quanto é coisa que o homem possa fazer por si mesmo. E existe o amor de Deus. E nós devemos deixar que o amor de Deus prevaleça em nossa vida. Nós precisamos deixar que o Senhor seja Senhor da nossa vida. Nós precisamos nos submeter humildemente ao ensino que Cristo trouxe para nós, para que essa palavra amor, ela não se esvazie, não desapareça do nosso coração. E não é comum as pessoas perderem o amor próprio, né? A pessoa entra numa depressão por uma determinada situação, começa com a opressão, vem a depressão e vem as doenças, e vem a tristeza, e às vezes vem a morte, porque muitas vezes essas pessoas não se arrependem, não olham para Jesus, não se levantam, não conhecem a palavra de Deus, porque ninguém pregou para eles. Jesus disse em Mateus 22, versículos 37 até o 41, né? Assim, amarás, ágape é o amor do Pai, ao Senhor vosso Deus, com todo o teu coração e com toda a alma e com todo o teu entendimento. Veja, amarás com todo o teu coração. Eu sempre explico que o coração que a Bíblia fala
é aqui, onde nós guardamos a palavra de Deus, onde nós a examinamos, onde nós a assumimos. Então, nós precisamos, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, o entendimento, a nossa sabedoria, o conhecimento de tudo quanto o Senhor tem trazido. Nós precisamos viver isso. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E o segundo é: amarás, ágape, o teu próximo, amarás como o Pai te ama, né? O teu próximo, e a ti mesmo, como a ti mesmo. Então eu sempre digo também que se eu não amo a mim, se eu não pratico a palavra de Deus, se eu não tenho respeito por Deus, se eu sou leviano em todos os assuntos que eu vivo, como que eu posso amar o meu próximo? Ah, mas quem é o meu próximo? O meu próximo, todos aqueles que estão diante de mim, todos aqueles que merecem a atenção de Cristo, também merecem que eu tenha o mesmo interesse em ter atenção por eles. O nosso próximo começa dentro da nossa casa, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoas que nem conhecemos, mas que estão às vezes num ônibus, no metrô com a gente, numa rua. É o nosso próximo. É irmão, é feito pela mesma mão, pelo mesmo poder. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. São nosso próximo. Toda a lei e os profetas residem nesses dois mandamentos. Então, nós devemos observar esses dois mandamentos. Eu tenho que amar a Deus acima de qualquer coisa. Deus tem que ser a primazia na minha vida. Você tem colocado Deus como primeiro na sua vida? E depois nós temos que amar o nosso próximo, o nosso irmão. Você tem amado? Nós vemos nas ruas, tantas coisas acontecendo. Aqui mesmo nesta rua onde nós estamos, Avenida Moraes Costa, aqui tem um rapaz que fica vendendo doces no farol. E outro dia, ele é meio desmiolado, ele fala coisas assim, tipo, ou dá o relógio, ou dá o carro, ou compra o doce, faz essas coisas assim. Mas eu não tenho certeza se ele tem consciência disso, eu creio que não. Mas pararam dois camaradas do lado dele, e ele foi brincar com os camaradas, e desceram e quase mataram o rapaz. Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor? Cadê o amor ao próximo? Esse segundo ágape, amarás, é um amor semelhante ao de Deus para conosco, porém menos intenso, mais ligado à família. Mas há o amor humano, que na verdade traduz seu egoísmo. O amor humano define as pessoas como elas são naturalmente, na carne: mentiras, enganos, luxúrias, de todas as formas que agrade ao homem. A ganância, que é a idolatria, a concupiscência em todos os desejos que os olhos podem se agradar. Já não compreendemos a profundidade das afirmações que descrevem um Deus amoroso, que odeia o pecado. Assim o retratamos como um ser gentil e bondoso, e um ser cósmico, fácil de ser convencido, e nesse conceito daquilo que ele odeia, fica prejudicado por nosso falso juízo e por nossos pensamentos errôneos a seu respeito. Existem religiões aí que tratam Deus como se fosse uma força cósmica, né? A força que os planetas influenciam na vida das pessoas. Vamos dizer, existe uma certa influência dos planetas em relação à Terra, a sua atração por causa da rotação, por causa do centro magnético da Terra, a mudança, como a posição onde a Terra está circulando ali no espaço, mais perto, mais longe do Sol. Tudo isso faz uma diferença na Terra, mas não é essa diferença que vai mudar o nosso coração, fazer com que nós sejamos mesquinhos.
Porque Deus é a solução para todas as coisas na nossa vida. Se nós conseguirmos eliminar a materialidade dos nossos conceitos, nós vamos olhar Jesus Cristo, nós vamos ver Jesus. E mediante Ele nós seremos vitoriosos em toda a boa palavra, em toda a boa ação, tudo. Vemos nas igrejas as pessoas como se elas estivessem em um mercado. Não respeitam a palavra que está sendo ministrada. Conversam durante o culto, atrapalham as pessoas que estão ao lado, atrapalham o pregador. Vão ao banheiro no momento da oração. O pastor é só mais um que está a falar coisas que não são compreendidas e também não são questionadas a fim de saber a verdade delas. Eu tenho percebido nesses anos todos que eu prego a palavra de Deus. Uma minoria entende o que é a palavra de Deus. Uma minoria tem respeito ao que está sendo pregado. E há uma minoria que questiona para saber a respeito disso ou daquilo, como é que devem agir. Outros, a maioria, não está interessada em saber a verdade, porque a verdade vai o quê? Vai causar uma obrigação de mudança na vida daquelas pessoas. E essas pessoas não estão dispostas a ter mudanças. Essas pessoas não querem sair do seu lugar confortável, infelizmente, e continuam vindo à igreja e não dando respeito à palavra de Deus, estão se perdendo. Enquanto estão vivos, têm a chance de aprender, a chance de mudar. O conceito de Cristo deve ser eterno no nosso coração. O culto é só mais um momento de descontração. Já prestou atenção? Muita gente vem à igreja, tem o seu lugarzinho preparado, tem o seu cantinho, porque ali senta um irmão, senta uma irmã, e eles podem conversar, trocar ideias, desabafar às vezes. Eu já vi isso muitas vezes, mas a hora que começa o culto, perdem completamente a noção do que está acontecendo. Então, sem saber, sem conhecer, essas pessoas estão apenas descontraindo. Um encontro onde as pessoas desabafam uns para os outros seus temores, sem saber qual a vontade de Deus em relação a tudo isso. Nós queremos, nós desejamos, nós buscamos. Depois, se dá errado, nós falamos com Deus. Deus é só mais um detalhe. Deus é só mais uma tábua salva-vidas, quando Ele deveria ser aquele que está do nosso lado, orientando, preenchendo o nosso coração com paz, com alegria e com amor. O amor semelhante ao de Deus e para com as pessoas que vivem conosco. O povo não aprendeu ainda a servir, e sim ser servido. Jesus é como um mordomo, ou pensam estar em um supermercado, onde buscam ali algo e vão direto à prateleira já para pegar, porque sabe que está ali naquele lugar. Pessoas que entram na igreja em busca de trabalho, em busca de casamento, em busca de vida financeira, mas quando se fala em servir a Jesus Cristo, essas pessoas saem de lado. As palavras dos profetas colocam-se em total contraste com essas falsas concepções. O ódio de Deus é real, ardente, consumidor e destruidor. Eu sempre digo que Deus, Ele não é, eu acredito que pelo que Ele ensina a nós, Ele não é esse ser que tem ódio, que destrói, para ver o fim daquele que está no pecado, porque senão Ele não daria a oportunidade de a pessoa se arrepender e Ele não o receberia tão amorosamente em seus braços, perdoando todos os pecados. É uma maneira que nós falamos para tentar que, se nós sairmos do caminho da verdade, nós vamos passar por todos os perrengues que o mundo possa oferecer.
Em 1 João 3, versículo 8, a primeira parte diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, o diabo é mentiroso, o diabo é enganador, ele é astuto, todo o pecado provém dele e ele erra desde o princípio, quando ele quis assumir a posição de Deus. Tudo que você comete errado, irmão, como eu falei lá em cima, uma natureza pecaminosa no seu coração ou a própria ação de Satanás que está te induzindo. Como você tem mente para decidir o que você vai fazer e viver, tome a decisão correta que diz respeito a tudo quanto a palavra de Deus ensina. Deus odeia o pecado, é com certeza que Ele odeia o pecado e adota a postura de um justo juiz. Quando Ele diz que se nós não o obedecermos, nós sofreremos a justiça, isso é mais do que lógico. Eu sou motorista, se eu dirijo adequadamente, nada vai acontecer comigo, nem acidente, nem multa, nem nada. Porém, se eu ando de forma errada, eu vou sofrer um juízo, vou ser multado, posso causar um acidente mortal, bem sério, posso morrer. Foi Deus que fez? Não foi Deus, foi decisão da pessoa. Ela tomou juízo sobre aquilo que estava fazendo. Pronto, Deus está para administrar o castigo a todos aqueles que desafiam a sua autoridade. O amor de Deus também é real, tão conciso que Ele enviou o seu Filho, o Messias, Jesus Cristo, o Salvador, a fim de receber o castigo no lugar de cada um de nós. Ele não devia nada, mas o Senhor entregou Jesus Cristo no Calvário ali, para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Na outra semana nós já temos a Santa Ceia de janeiro. Agora, para o final dessa passagem de ano, eu falei para o povo durante a semana: examinem tudo que vocês fizeram nesse ano todo, certo ou errado. E aqui, na passagem de ano, nós vamos fazer confissão diante do nosso Deus. E fizemos confissão. Vocês estão limpos, lavados e remidos. Vamos permanecer nessa limpeza em nome de Jesus Cristo. Vamos melhorar o nosso estado diante de Deus nesta semana, nessa preparação para a nossa Santa Ceia, agora de janeiro. Para que o ano, ele realmente venha produzir efeitos maravilhosos de prosperidade, de saúde, de cura, de libertação, de restauração, eu não sei o que, mas que você se levante desse monturo que você está hoje, em nome de Jesus Cristo. O Messias veio para nos salvar. O amor e o ódio estão em uma mesma condição, ambos são eternos, irresistíveis e insondáveis. 1 João 3,7 diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então não fique ouvindo vãs doutrinas. Não se desvie da tua igreja, onde você recebe a palavra de Deus, a palavra, a mais pura pregação, para que você possa crescer e para que o Senhor um dia possa dizer: vinde benditos do meu Pai. Em 1 João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pois então, veja bem, duas coisas são manifestas nos filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não ama o seu irmão, quem não obedece a Deus, não ama a Deus, é filho do diabo. É bem assim mesmo. 1 João 3,8b. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A palavra de Deus não é Jesus, a pessoa física,
que vai destruir as obras do diabo. É o que Deus pronunciou. Jesus é a palavra viva de Deus. Deus pronunciou que as obras do diabo seriam destruídas. Então é pela palavra de Deus. No versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Outro dia eu conversei com uma pessoa de uma seita aí, onde diz ali, aquele que não peca, ele tem vida. Aquele que obedece a Deus é vencedor. Todo aquele que ama a Deus não peca. Falando de diversas formas aqui. Pois é verdade. Quem ama a Deus não peca. Porém, quem ama a Deus conhece Deus. Não usa essa palavra como uma definição por causa da sua seita, onde se adora ali um ser humano, onde tudo procede da adoração desse ser humano. Então essa pessoa está enganada, está vivendo na mentira. E se ela não acordar, não ouvir a verdade, ela será destruída como filho do diabo. Nós temos a misericórdia de Deus, a graça de Deus que foi derramada sobre todo o ser humano. Se a inocência está nessa pessoa, naquilo que ela está vivendo, Deus pode acordá-la a qualquer momento. Eu pratiquei a feitiçaria por muito tempo. E a gente ali falava, né, o homem de branco. Mas eu nunca pensei no homem de branco como Jesus Cristo. Um dia, quando eu quis um trabalho para mim e não deu certo, a mãe de santo disse, eu sabia que não daria certo, porque o homem de branco estava lá. Naquele momento foi como se um sino enorme tivesse tocado na minha cabeça. Então eu quero esse homem de branco na minha vida, e abandonei o terreiro. E olha onde eu estou hoje. Tentei tirar minha vida 3 vezes, já contei isso muitas vezes, e não consegui. Ele não permitiu, o homem de branco não permitiu. Na minha inocência eu achava que eu estava servindo a Deus. Não tinha conhecimento da verdade, não lia a Bíblia. Então nós precisamos ter conhecimento da verdade para sermos livres, porque nada é impossível a Deus. Então, meus irmãos, estão aí. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Aquele que recebeu, que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aquele que deu uma oportunidade, como eu falei, eu vou dar uma oportunidade para esse Deus. E minha vida mudou. Tão rústico foi assim que eu falei. E minha vida mudou. E eu louvo e agradeço, bendigo a este Deus Todo-Poderoso. E eu quero mais na minha vida, eu quero mais na sua vida, esse Deus Todo-Poderoso. Apenas receba-o, concorde com Ele, lute contra todos os erros que você cometeu no ano que passou, lute contra tudo isso que destruiu a sua vida, que te levou para um caminho errado. Sirva a Deus, obedeça a Deus, porque o Espírito Santo, Ele te ensina tudo quanto é necessário. Ele declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e antes humildemente com o teu Deus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Domingo do Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado. Nós estamos aí chegando, já começando a semana, já meio adiantado. Hoje dia 3, segunda-feira dia 4, começa tudo de novo, mas tem gente que diz que tudo só começa depois do carnaval. Esse ano não tem carnaval, oh glórias a Deus, né? Esse ano nós não vamos ver esse tipo de coisa. Espero em Cristo Jesus que os homens prevaleçam na verdade, para a honra e glória do Senhor. Pois bem, meus irmãos, estamos começando tudo de novo.
Não, nós não estamos começando tudo de novo. Nós estamos dando andamento à nossa vida. A nossa vida que está diante do Senhor Todo-Poderoso, que é forte, capaz de cumprir a palavra dele. Ele sabia que ele podia cumprir a palavra dele, por isso ele passou a palavra dele para nós, para que nós a levássemos adiante. E nós temos que continuar aqui, nesta igreja, neste salão, aqui produzindo efeitos para a vida das pessoas. Pessoas novas vão chegar com toda certeza. Vai haver uma renovação nesses tempos. Essa Covid já está caindo por terra. Lembre-se que nós aprendemos que quando o diabo dá aquele berro, mas atrevido para assustar, é aí que ele está perdendo. Satanás, você já perdeu. Essa tua Covid já caiu por terra. Em nome de Jesus Cristo, não prospera no nosso povo, e principalmente dentro dessa igreja que está embaixo de oração, e o Senhor guardou cada membro aqui para a honra e glória dele. Ninguém adoeceu, ninguém morreu e não vai morrer por causa dessa maldita Covid. E olha que nós somos uma igreja de muitos idosos. Louvado seja o Senhor que nos dá a vitória. Amém? Então vamos continuar no nosso trabalho. Dízimos e ofertas continua sendo um pedido que o Senhor fez, como que um mandamento para você trazer o dízimo, trazer a oferta. Dízimo não é 2 vezes, tá? Você não precisa dobrar o seu dízimo, porque isso não é dízimo. Dízimo é 10%, não é 20%. Você está na presença do Senhor, aceitou Jesus Cristo, você tem a obrigação de responder a essa convocação, devolver 10% do teu salário, e o Senhor promete te prosperar de tal maneira que vai ser tudo muito abundante na tua vida, e Ele repreende o devorador nos teus caminhos também, está lá em Malaquias. Nós precisamos servir, nós precisamos obedecer ao que a palavra de Deus diz. Então, Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9, dízimos e ofertas. O patrocinador, a conta corrente 29315, dígito 6, você deposita o seu patrocinador ali. Lembre-se que o depósito de dízimo e oferta, você pode somar os 2 valores, fazer um único depósito. Apenas o patrocinador precisa ser separado. Agência do Itaú 0406, conta corrente 42717, dígito 9, dízimos e ofertas. Nesta mesma conta você faz um segundo depósito específico para o patrocinador. Você tem na Caixa Econômica Estadual, você tem a agência 0221, operação 003, conta corrente 77262775, dízimos e oferta. Você quer fazer uma doação para a casa de Deus ali? Você pode colocar ali tanto na Caixa Econômica como na lotérica, pelo convênio 30912065. Nós temos também no Santander, agência 3795, a conta corrente 1300239224, dízimos e ofertas. Na conta corrente 1300000215, o patrocinador. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus? Nós temos o Banco do Brasil, agência 0472, conta corrente 5609887, dízimos e oferta, e a conta corrente 621200, patrocinador. Amém? Pois bem, vamos orar em nome de Jesus Cristo. O Senhor é conosco, com toda certeza, Pai. Nós cremos que o Senhor é conosco, e na verdade da Tua palavra, na orientação daquilo que o Senhor traz para nós, nós estamos aqui nos apresentando diante de Ti, para que o Teu nome seja grande, para que o Teu nome seja manifesto, meu Pai, sobre a vida de cada pessoa. Nós queremos, meu Pai, renovar os nossos votos diante de Ti, para essa caminhada que nós estamos seguindo. Não terminou, nós começamos e continuamos nessa caminhada, e queremos o Senhor conosco, queremos que o Senhor nos ensine. Espírito Santo de Deus, mande um povo novo
novo para esta casa, mande um povo novo, duplique, multiplique, triplique, Senhor, o povo dentro desta casa, para que venham e tenham cura, que tenham libertação, que tenham restauração, meu Pai, e que tenham a prosperidade, que é um dom que vem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós amaldiçoamos a doença, o Covid, nós amaldiçoamos as dores nos membros, a artrose, a artrite, reumatismo, inflamação, infecção, seja ela de que natureza for, nos músculos, nos nervos, nas articulações. Aí eu ordeno em nome de Jesus, todo mal caia por terra, toda praga do inferno seja desfeita, anulada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque justo é o Senhor para curar, para fazer cumprir a palavra dele sobre a nossa vida. Eu digo, Satanás, bate em retirada, com toda a tua miséria, com toda a tua amarração, com todo o espírito do engano, em o nome de Jesus Cristo. Lembra-te de Esdras 10:4, levanta-te, pois que te pertence esse negócio, meu irmão, não volte atrás, não fracasse, não olhe para baixo, não deixe o inimigo te enganar, não ouça palavras enganosas, não vá por orientações que não vêm de Deus, porque Deus é contigo, por onde você estiver, em o nome de Jesus Cristo, e que assim seja. A bênção do Senhor te acompanhe, que a prosperidade seja um dom abundantíssimo sobre a tua vida, que a abundância nunca acabe nos teus caminhos, e que esse ano nós possamos honrar muito mais ao nosso Deus do que o fizemos anteriormente, em renovação, multiplicação na nossa vida, em o nome de Jesus, o ano da libertação, para a honra e glória do nosso Deus, e que assim seja. Amém. Glórias a Deus. Fiquem na paz do Senhor, curtam a canção em nome de Jesus. Deus é com você, minha querida. Deus é com você, meu irmão. E não importa a situação. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho um Deus em quem posso confiar. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar
levante suas mãos assim, declare comigo. Deus é comigo. Amém.